Olá para você que nos assiste ou nos ouve. Hoje é o 11º episódio do Praticar Conecta, o programa que conecta o mundo acadêmico ao mundo do trabalho. Para você, estudante de engenharia, engenheiro ou alguém que simplesmente tem curiosidade na trajetória de alguns dos nossos engenheiros. Nesse programa, eu e Michele Mendes entrevistamos Brenda Luiza, engenheira ambiental. Ela é uma jovem engenheira ambiental que já iniciou sua carreira numa posição desafiadora de trabalhar no setor de mineração. Hoje ela nos ajuda a contar o que faz o profissional de engenharia ambiental e como encontrar equilíbrio entre interesses comerciais e ambientais na busca pela sustentabilidade. Fala aí, Brenda Luiza Paiva. Prazer, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Vamos lá conversar bastante, tirar a dúvida de todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Também estou aqui para entrevistar a Brenda hoje. E aí agora a gente vai conhecer um pouquinho de como a Brenda chegou, né, até a posição que ela está hoje no quadro Conhecendo a Trilha. Roda a vinheta. Brenda, no Conhecendo a Trilha, a gente começa sabendo de onde vem Brenda Luiza Paiva, infância, família. Conta um pouquinho pra gente. Então, gente, eu tenho 25 anos. Hoje em dia eu moro em Itabira, mas eu passei, né, boa parte da minha vida em Betim. Eu sou de Betim, né, nascida e criada. Meus familiares são todos de Betim. Sou de uma família, né, de um pai construtor civil e de uma mãe professora. Então, sempre na minha vida, a educação foi um ponto-chave, né? Tanto meus pais sempre foram grandes incentivadores, tanto, né, da minha parte quanto do meu irmão, para a gente sempre estudar e seria sempre esse caminho. Saí de Betim com 17 anos, né, que foi já um grande desafio, que eu era menor de idade e tive que mudar para uma outra cidade, que no caso é Itabira, que está a 100 quilômetros de BH, a 135 de Betim. Então, foi meu primeiro desafio, realmente, sair de casa, sempre que morei a vida toda com os meus pais, com meu irmão, para ficar numa nova cidade e ter que fazer de um tudo, né? Literalmente tudo. Passar, cozinhar, pagar conta. Então, assim, a responsabilidade chegou cedo, né, nas minhas costas, mas eu sou muito grata por isso. Eu acho que isso moldou muito a minha personalidade. Eu segui um pouco do caminho do meu irmão, que ele também fez isso, né, de morar fora, e isso para a gente eu tenho total certeza que foi primordial na nossa vida. Então, desde os 17 anos que eu moro fora, apesar de ficar muito em Betim também, vou muito para casa dos meus pais. Brenda, você citou aí, né, que saiu de casa aos 17 anos para fazer a graduação. Queria voltar exatamente nesse ponto. Como que foi escolher graduação em engenharia ambiental? Então, esse ponto eu acho até interessante, porque a gente tem que escolher muito novo, né? Então, assim, começa aí na fase de 16, 17, a gente tem que escolher realmente, talvez, um destino para sua vida, e isso é muito forte. Porém, no meu caso, foi diferente. Eu, com 14 anos, passando do ensino fundamental para o ensino médio, eu já comecei o interesse pela área de meio ambiente, não necessariamente pela engenharia ambiental, porque eu nem tinha conhecimento sobre essa engenharia, né? Então, na época, eu fui prestar o Cefet, aquelas provas, né, Cefet, Coltec, e quando eu ia fazer uma opção de escolha, né, realmente qual área que eu iria seguir, eu já estava colocando o curso técnico para meio ambiente. Então, era uma área que me despertava e sempre me despertou interesse, curiosidade. Eu via já desde nova muitas reportagens falando que era realmente, né, uma nova era para o meio ambiente, que ia abrir as portas. Então, isso já me surgia realmente muito interesse. Então, desde 14 anos, onde eu falei assim, eu quero a área do meio ambiente, não necessariamente a engenharia ambiental, foi aonde que eu tive o interesse. Então, eu comecei a ler mais. Na época também, né, a minha cunhada, ela é engenheira ambiental, então foi na mesma época que ela começou, que ela iniciou o curso de graduação dela, então com isso eu consegui ter um pouco mais de noção do que o engenheiro ambiental estudava, enfim. Então foi desde nova, assim, nesse caso, eu sei que tem, para muitas pessoas isso é uma escolha muito difícil, mas no meu caso foi desde nova, desde o curso técnico que eu iria fazer, só que acabou que eu não passei no Cefet, eu fiz um ensino médio normal, e aí já no terceiro ano, para todas as opções eu colocava engenharia ambiental ou engenharia civil, que tem muita gente também que, quando não faz ambiental ou civil, faz química, né?
E eu já fugi um pouquinho da química, que eu não gostava muito, mas eu falava, ou eu quero civil ou eu quero ambiental. Civil, como eu falei no início, né, meu pai é da área de civil, de construção civil, então ele ficava querendo muito que eu fosse para a área de engenharia civil. Só que ainda assim, meu coração ia mais para o lado de ambiental. Então, as minhas primeiras opções sempre foi para a área, né, ambiental, realmente. Então, eu acho que para mim realmente despertou desde cedo essa vontade para o meio ambiente e o que eu escutava sempre falar, né, que é uma área de inovação, uma área que estava chegando para ficar. Então, isso me surgiu esse interesse desde nova. E os cursos de engenharia, de maneira geral, eles são bastante puxados, né? Eles costumam ser, principalmente ali no ciclo básico, né? Muitas matérias bem difíceis. Como foi para você? E você tem alguma dica para o pessoal que está estudando engenharia para passar de maneira mais leve esse período? Igual você falou, realmente, o início, principalmente do curso, né, que são as matérias básicas, que todas as engenharias são iguais, é um início um pouco maçante, até porque a gente não está vendo ainda a real aplicabilidade do seu curso. Você está estudando, no momento, física, cálculo, coisas mais genéricas, né? Então, isso faz com que muitas pessoas realmente, no início, fiquem um pouco desanimadas. O que eu sempre falo, e que eu fiz realmente na faculdade, foi desde o início da faculdade, já pegar coisas de áreas específicas da minha graduação, como em projetos de extensão e projetos de pesquisa. Então, mesmo nos primeiros 2 anos básicos, eu já estava dentro de iniciações científicas, de projetos de extensão, para realmente já ver aquele que a gente quer ver realmente, né, uma matéria específica, eu quero saber se eu vou gostar mais de uma, de outra. Então, isso fez com que não fosse tão maçante e eu realmente não passasse aquela ansiedade, eu já quero chegar no 6º período, no 5º, que já começa matérias mais interessantes, ao ponto de vista, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que tentar, durante a graduação toda, se identificar e fazer coisas extracurriculares, até porque se você ficar só na parte teórica, realmente, muitas vezes você se perde, é cansativo. Então, principalmente os projetos de extensão, né? Eu fui para a parte da pesquisa também, parte de iniciação científica, mas principalmente o que eu diria para alunos no início é fazer projetos de extensão, de outras aplicações, que inclusive é nessas áreas que a gente descobre coisas que a gente nem sabia que a gente tinha dom, né, e etc. O que Então, você eu fez acho de que a pesquisa dica e é essa. extensão, Brenda? Extensão, eu participei da Enactus. Enactus é um grupo, né, mundial, que realmente faz coisas sociais, então utilizando, né, diversas engenharias, no nosso caso engenharia, né, para outros cursos também, e dentro da Enactus eu fui diretora financeira. Então, foi assim, surpreendente, porque foi bem no início da faculdade, eu nem pensava em mexer com essa área, eu gostei. Hoje em dia, inclusive, eu gosto muito de conversar sobre dinheiro, de estudar sobre dinheiro, de fazer essa parte de administração, e foi a partir da Enactus que eu consegui ter esse cargo, né? Fui crescendo dentro do time da Enactus, e realmente, depois disso que eu descobri esse dom que eu realmente gostava de estudar e ler um pouco sobre a parte de finanças. Eu também participei do PET. PET é um grupo né, mais famoso. Aí, no meu caso, eu participei do PET de engenharia ambiental. Então, tem o PET física, né? Em algumas graduações, algumas faculdades, universidades, tem o PET Física e o PET Engenharia Ambiental. Então, eu participei dele e foi logo no início. Então, eu já vi algumas aplicações, mesmo fazendo as básicas, eu já estava vendo algumas aplicações da engenharia ambiental de matérias que eram mais no fim do currículo, né, da grade curricular. E isso fez com que eu me interessasse mais e ficasse mais engajada, mais presa naquilo ali, e até diminuísse um pouco a ansiedade de chegar nesses outros períodos, né? É isso aí. Brenda, já te conheço de longa data, né? Já mandei para você alguns vídeos do Praticar Connect, para você compartilhar com a sua rede, né? Temos lá, fazemos parte da mesma rede no LinkedIn. E você deve ter observado que ao longo dessa trajetória que a gente está agora no 11º episódio, a gente entrevistava mais engenheiro eletricista de controle de automação, que era a nossa rede de contatos, né? Sim. Pessoas que estudaram conosco, trabalharam conosco, né? Quando eu falo conosco, com os integrantes do Grupo Praticar, que é o grupo que propôs esse projeto. E a gente resolveu furar essa bolha e começar a conversar com engenheiros de outras áreas, né? Até porque se o objetivo é integrar o mundo do trabalho com o mundo da engenharia, o mundo da engenharia é muito maior do que simplesmente 1 ou 2 cursos de engenharia, né? Então, trate-nos como leigos e explique aí como é que é mais ou menos o currículo da engenharia ambiental. De repente tem alguém assistindo aqui que
vai também fazer o Enem, vai se candidatar e fica em dúvida, porque será que eu tenho que saber muito biologia ou é muita química, como a Brenda disse que não gosta? Ou, o que tem que saber? Matemática? Isso aí é uma coisa que sempre me perguntavam, né? Nossa, mas engenharia ambiental tem cálculo? E eu sempre tinha que explicar para muitas pessoas, né, gente? Engenharia como um todo. Qualquer engenharia que você for fazer, independente de qual segmento, você vai ter aquela mesma base curricular. Que o pessoal ficava sem entender, né? Não, realmente vocês têm as mesmas matérias? Então, assim, isso é geral, né? E eu até trouxe um pouco do meu histórico para dar uma colada aqui, mas assim, a engenharia ambiental ela é muito ampla, ela é um curso muito amplo. Então, eu até costumo brincar para o pessoal entender, eu falo assim, ó, você vai ter matéria de água, ar, solo. Então, você vai ter matéria um pouquinho de todos os elementos, né? A gente fica brincando isso entre nós, né? Que realmente, então, assim, é um curso que tem muita química, tem muita biologia, mas tem também muitas áreas de cálculo. Então, depende do segmento também que você vai querer atuar, né? Então, vou dar alguns exemplos. A gente tem mecânica dos solos, que tem muito cálculo, hidráulica, que tem muito cálculo. Aí já tem muita matéria de solo, geologia, pedologia. Então, a gente faz muita aula de campo. É um curso que é muito campo. Tanto que o pessoal pergunta, né? Existe engenharia ambiental EAD? Existe. Assim como tem outros cursos, né, que isso é meio até polêmico, se tem outros cursos que são EAD, existe engenharia ambiental EAD, mas eu falo que a gente teve muita aula em campo, porque realmente você está tratando de água, você está tratando de solo, você tem que fazer uma análise de solo, você tem que fazer uma análise de água, você tem que fazer uma análise do cenário, um estudo de impacto ambiental, então você tem que conhecer o ponto que você está. Então a gente faz muito isso em campo. Então, o meu curso em específico, né, eu formei na Unifei, que é a Universidade Federal de Itajubá, o campus de Itabira, né, igual comentei, eu vim para Itabira com 17 anos para ficar nessa faculdade. Ela, diferentemente das demais, é um curso de engenharia que não é focado, é engenharia ambiental que não é focado no âmbito sanitário, porque grande parte da engenharia ambiental é engenharia ambiental e sanitária. Então, o UFMG é um exemplo. Então, eu quis também tirar um pouco desse foco e foi, inclusive, uma das minhas escolhas que eu tinha na época. Eu estava entre o UFMG para ficar perto de casa, né, Betim, do lado ali de BH, e veio a oportunidade de vir para Itabira. Então, no meu caso, quando eu passei em 2015 na faculdade, a minha engenharia chamava na época engenharia ambiental e energética, que ela tinha o foco de energias de maneira geral. Então, a Unifei, tanto Itajubá quanto Itabira, tem essa pegada, tanto que ela é uma referência em engenharia elétrica, né? A Unifei, enfim. Então, eu falei assim, eu não quero seguir para a área sanitária, eu realmente pretendo seguir mais para a área de energia. Então, no nosso caso, falando da Unifei, a nossa grade curricular em relação à energia é muito grande. Então, a gente tem todas as matérias de energia de biomassa, energia eólica, energia solar, todas a gente tem uma carga horária muito extensa. Então, esse também é um grande diferencial do nosso currículo, né? Então, eu fui para esse segmento, inclusive gostava bastante dessa área, por isso que eu preferi para essa engenharia, que foi o que fez eu escolher a Unifei, no caso, e não a UFMG, para realmente diferenciar o currículo e ficar um pouco, né, diferente de outras engenharias ambientais que são mais focadas em sanitária. Muito bem. E o que o engenheiro ambiental faz, Brenda, assim, né? Resumindo para o leigo, claro que existe um leque de possibilidades, são muitas atividades, né? Mas tenta dar aqui algum norte para a gente. Você falou que tem a parte sanitária, e o que mais que tem, enfim. Sim. Eu vou tentar traduzir qual que é a nossa função, né? Vamos dizer assim. O engenheiro ambiental, basicamente, dentro de uma corporação, ele tem o intuito de, claro, produzir sendo o mínimo possível impactante. Então, assim, está bem atrelado à sustentabilidade. Então, isso está muito na raiz do curso, que é você olhar o lado social, ambiental e financeiro, claro. Então, tem muito esse viés. Então, o engenheiro ambiental ele tem esse papel. Então, ele tem o papel de quê? De mitigar impactos de todos os cunhos, de todas as esferas, em todas as corporações, de todas as magnitudes. Então, depende muito a área que você vai. Então, assim, tem a área da engenharia ambiental, que é muito conhecida, a parte de licenciamento e consultoria ambiental, que é essa parte de regularização
essa parte de direito ambiental, direito minerário, que é a parte mais de realmente chegar na empresa e falar, você como empresa tem que fazer isso, isso e isso, vamos regularizar junto a uma prefeitura, a um órgão ambiental. Então tem essa parte de regularização dentro de grandes corporações, de grandes empresas, que não está ligada a essa parte de licenciamento. Nós temos engenheiros ambientais que trabalham na parte sanitária, por exemplo, em estações de tratamento de água, esgoto, efluente oleoso. Nós temos engenheiros ambientais que trabalham na parte de recuperação de áreas degradadas, então, que é uma parte que tem a ver com plantio. Também temos as áreas de balanço hídrico, então, que é toda, de novo, né, a parte aí que vem balanço hídrico, é uma parte que tem muito cálculo, é uma parte de água que você tem que fazer realmente um fechamento, né, de uma empresa, tudo que entra, que consome, que sai. Então, é também um segmento que o engenheiro ambiental atua. A parte de energias, hoje a gente vê, né, em muitas empresas de energia, independente do segmento, né, solar, por exemplo, que tem engenheiros ambientais que faz aquela parte inicial do projeto de tempo de retorno, se é viável, se não é, o estudo da posição. Então, também tem esse ponto que é interessante. Gestão ambiental como um todo, né, gestão ambiental de uma empresa, desde a parte de educação ambiental, até o final de uma empresa, como resíduo, produto químico, auxiliar em campanhas educacionais, tem toda essa parte. E, em geral, em projetos maiores de mineração, igual eu falei, a pessoa pode estar atuando desde a parte do licenciamento em si, até a parte final de uma entrega de uma mina, por exemplo. Então, como o nosso currículo, eu comentei, né, bem extenso, então você tem pontos de que você pode mexer com a parte ligada à energia, à água, a solo, então tem várias áreas de atuação aí. E é um curso bem, bem democrático, eu diria. E quais que são os setores mais desafiadores, Brenda, para o engenheiro ambiental? Claro que você vai falar sobre o seu viés, né? Talvez é desafiador para você e para o outro falar, não, esse é o melhor de trabalhar, enfim. Dentro desse leque de possibilidades que você traçou aí, o que você acha que é mais difícil de fazer? Um setor que fala, nossa, esse tem muito problema porque envolve uma quantidade de parâmetros que esse outro aqui não tem. Explica aí. Uhum. Bom, é uma parte que inclusive eu não atuo, que eu acho difícil é a parte de licenciamento. Então, assim, você tem que saber lidar com órgãos ambientais, entender qual que é a dor da empresa, propor soluções. É uma parte muito teórica. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de campo. Então, para mim, seria desafiador esse ponto. Mas é uma área que tem muita demanda. Então, assim, além de ser uma área que eu considero difícil, né? É uma área que tem muita demanda, principalmente essa parte de regularização de empresas, seja ela uma empresa pequena até grande porte. Então, sempre vai precisar de profissionais nessa área. Hoje, né, falando rapidamente, hoje eu atuo como a área de recuperação de áreas degradadas, e também como a área de particulado, né, poeira, enfim. Então, isso na área de mineração, falando especificamente, né, trazendo para um pouco da minha realidade, é um desafio muito grande, porque nós estamos falando de área de mineração, a gente está falando de grandes espaços a céu aberto, no meu caso, que a nossa mineração é a céu aberto, então, de grandes áreas, com movimentação constante, com diferentes tipos de equipamento, pessoas, áreas, tudo acontecendo ao mesmo tempo, que você tem que mitigar aquele impacto ali, que é realmente a poeira daquele ponto, né, por exemplo. Então, realmente, cada um tem sua peculiaridade, eu diria, né? Alguns em campo, outros em escritório, mas, de novo, né, é uma área que dá para você para vários vieses, né? E dá também, principalmente, engenharia ambiental, conversa muito e anda muito com a engenharia de segurança do trabalho. Inclusive, né, eu fiz pós-graduação em segurança do trabalho, são áreas que se correlacionam muito bem, que se falam muito bem. Quando a gente está falando de alguma inspeção em campo, alguma coisa assim, a gente faz uma análise normalmente sempre voltada à segurança e meio ambiente juntos, a gente não isola, né, as coisas, você tem que avaliar como um todo. Então, é uma área também que você tem bastante interface com segurança do trabalho, e isso é interessante que você pode linkar os dois, né, os dois temas. E, coincidentemente, a pessoa que a gente entrevistou de engenharia de segurança era também uma mulher, foi a primeira mulher entrevistada, que foi a Paula Passo Goulart. As mulheres estão interessadas mesmo em segurança e meio ambiente, né, Brenda? Sobre a parte de licenciamento ambiental, trazendo já esse assunto, quem é que precisa de licenciamento ambiental? Se o cara for construir uma casa, um prédio, ele precisa de licenciamento ambiental? Ou se ele vai abrir uma indústria, vou construir alguma coisa, já
de saída eu preciso de licenciamento ambiental? Como é que é isso? Então, para qualquer projeto, obra que você for fazer, eles vão avaliar o impacto dessa obra. Claro que uma construção, igual você está citando, uma casa, um prédio, possivelmente você não vai precisar, porque você não vai impactar. Então, tudo tem a ver com realmente o quanto de impacto você está gerando e o que você vai ter que compensar. Então, o licenciamento ambiental está muito atrelado a isso. Então, eu realmente estou tendo um dano aqui, por isso eu vou licenciar, eu estou falando com o órgão, com a prefeitura, seja o que for o que eu estou fazendo, e por conta daquilo eu estou compensando de uma outra maneira, estou fazendo uma outra coisa, ou para a natureza ou para a sociedade, de preferência para ambas juntas, né. Então, a gente tem alguns enquadramentos do licenciamento ambiental que a gente segue, né, uma legislação, então depende do segmento. Então, cada coisa, desde, você está, abrindo uma empresa pequena ou uma empresa grande, você vai ter que muitas das vezes as 2 você vai ter que ter licenciamento. Claro que em proporções diferentes. Então isso é muito importante frisar, né, que uma grande obra, uma grande empresa, que tem um impacto maior, claramente que na hora de fazer um licenciamento dela vai requer mais estudos, que é o EIA-RIMA, por exemplo, que é um PRAD, alguma coisa assim, que são estudos maiores, mais complexos, e também na hora de compensar essas empresas ou comércios, enfim, elas vão ter que fazer mais do que, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um pesque pague, por exemplo, que é uma coisa menor, mais pontual. Então depende realmente, e também depende até de onde você está. É importante frisar isso aqui, que até o licenciamento municipal, ele muda muito de lugar para lugar. Então, você licenciar uma obra, alguma coisa em Betim, vai ser diferente de você licenciar em Contagem, que é diferente de Itabira. Podendo ser sempre mais restritivo, né? Sempre o município é mais restritivo do que o estado e do que a federação. Normalmente eles têm esse caráter de poder ser mais restritivo, cobrar mais, né? Pedir mais. Então, nesse sentido. Então, realmente, o licenciamento ambiental, cada caso é um caso, tem que avaliar. Então, por isso que eu comentei que essa é uma área que tem muitos profissionais e que requer muito o interesse desses profissionais, porque você pode licenciar coisas diferentes, pode ser licenciamentos rápidos, pode ser licenciamentos de anos, então depende realmente do segmento que você está atuando. E para ilustrar um pouco mais, Brenda, o que é impacto ambiental? Quais são os impactos ambientais em geral? Quer dizer, eu consigo imaginar que, sei lá, você vai construir uma hidrelétrica, tem um impacto ambiental, porque você vai mexer com o curso, né, o leito do Isso, rio, você tem impacto com a população ribeirinha. Então, eu sei os isso. óbvios aí. Tenta trazer Aham. mais exemplos É, assim para o pessoal que nos assiste. você está aí de uma hidrelétrica, né? Então, primeiro que você vai precisar de uma grande área, né? Hidrelétrica, você vai precisar de um volume d'água expressivo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai realmente mudar esse curso d'água de local. Então, você vai impactar na fauna, na flora da região, que antes estava passando por essa água. A área que você vai inundar, possivelmente vai ser uma área que você vai ter que desmatar. Então, você vai ter o desmatamento daquela região, a supressão, né, que a gente chama. A supressão daquela região. Então, com isso, espécies, tanto de fauna e flora, também vão ter que ser retiradas daquele momento, daquele lugar. O impacto social. Então, você está levando uma obra, você está levando trabalhadores. Então, de novo, né, ambiental, a gente não olha só o meio ambiente mesmo, a gente olha impactos sociais e financeiros. Por isso que eu comentei desde o início, né, que o engenheiro ambiental ele tem que olhar sempre esses 3 pilares. O impacto financeiro de uma empresa, do que está fazendo, se é rentável, se não é, lembrando sempre, né, a gente é engenheiro, então você tem que dar um retorno lucrativo para uma empresa, mas como que você vai fazer isso? Impactando minimamente a sociedade e minimamente o meio ambiente. Se você não conseguir não impactar, você vai fazer o quê? Você vai compensar em outras áreas. Aí compensação pode ser de vários jeitos, né. Pode ser você, por exemplo, você teve que, impactar, fazer uma supressão numa área que tinha espécies nativas, então você vai plantar essas mesmas espécies em uma outra área. Você vai fazer o resgate dessa fauna e dessa flora e vai levar para uma outra região. Você está fazendo só realmente, né, uma mudança ali de um habitat para outro. Então são algumas das coisas, mas uma hidrelétrica ela tem com certeza muito impacto, apesar de ser uma energia limpa, né, ela tem muito impacto na sua construção, né. Então, Uhum. o engenheiro ambiental ele vai acompanhar esse passo inicial da obra até ela se estabelecer. Então, depois que ela se estabelecer, ele vai continuar fazendo alguns monitoramentos, por exemplo, hídrico, de fauna, de flora, se voltou ao habitat natural, o que que precisa ser feito, se vai compensar em outro lugar, é ele que vai acompanhar, vai propor soluções, né, que vai impactar minimamente ali, lembrando de novo, a gente não pode também vir e propor uma coisa que não é daquela região, porque
porque você impacta as pessoas e a natureza. Então tá todo nesse sentido de, inclusive estratégico, né, para a gente não impactar nada das regiões. Então o impacto ambiental ele pode ser de água, ele pode ser de solo, ele pode ser social, ele pode ser financeiro, reputacional. Impacto ele pode ser impacto positivo, né, porque o pessoal fala impacto sempre leva para o lado negativo, Eu né? achava Mas que você era pode sempre ter. negativo. Não, você pode ter um impacto positivo. Você pode fazer alguma coisa, você pode ter alguma mudança de alguma coisa que no final das contas, quando você vai olhar, melhorou uma espécie, melhorou uma área, melhorou alguma coisa. Então, tem um impacto positivo aí também. Você me fez lembrar de um exemplo na época que eu fazia doutorado na UFMG, que um colega lá que trabalhava com geração eólica, né? E ele era naquela região ali do Rio Grande do Sul, próximo da divisa com a Argentina. Ele falava que quando instalava os aerogeradores, né? Aqueles aerogeradores tem em pé direito normalmente entre 30, 50 metros, tem até 70 metros, e que aí se entrevistasse a população que morava nas proximidades, normalmente as respostas eram as mais diversas. Tinha alguns que falavam que quando instalou, a cidade ficou mais quente, e outros falavam que começou a refrescar a cidade, achando que aquilo lá era ventilador. Né? Então, assim, é legal como que a percepção de impacto ela pode ser variada. Né? No caso de eólica, eu sei até, geração eólica, eu até sei citar um impacto que acontece, né, Brenda, que é os aerogeradores, dependendo da posição que eles são instalados, eles ficam na trajetória de aves migratórias. Aí morre bicho, porque Morre muito. passa lá na frente quer dizer, já tem o hábito de passar por aquele caminho, né? Já tem o mapa, sei lá como é que o bicho faz isso, né? Mas é uma coisa instintiva. E acaba morrendo uma população grande de aves migratórias, dependendo da escolha da posição da instalação da geração eólica. E é uma energia muito legal do ponto de vista de ser energia que está aproveitando uma fonte que era muito pouco utilizada, que era o vento, né? Ou seja, energia limpa, mas até energia limpa tem essas questões também. Aqui, Brenda, estamos no seguinte ponto aqui. Você citou sobre a proximidade que existe da engenharia ambiental com a engenharia de segurança. E a engenharia de segurança, para minha experiência profissional, eu já sei como é que é. Às vezes é muito difícil convencer as pessoas do que tem que ser feito, e aí fica aquela guerra, a produção quer uma coisa, mas para fazer com segurança é outra, aí o projeto quer uma coisa também, a engenharia de segurança acha que não dá para fazer daquela forma. E aí minha pergunta é, dá para conviver harmonicamente com a produção e com as áreas de projeto? O pessoal da engenharia ambiental é muito parecido também nesse aspecto com o pessoal da engenharia de segurança, que é matar um leão por dia, é brigar, é lutar para as coisas serem feitas como deve ser. É bem parecido, tá? A realidade, infelizmente, ainda é bem parecido. As outras áreas, principalmente projetos, engenharia, eles ainda enxergam o engenheiro ambiental, o engenheiro de segurança, como lá, vai vir me atrapalhar, vai vir pedir que eu faça diferente. Então, assim, é difícil. Claro que está melhorando, a gente percebe uma conscientização de segurança e ambiental nas pessoas em grandes empresas, tá realmente melhorando, então a gente vê essa conscientização, isso é importante. Porém, se falar que eles fazem rindo e fala que ótimo, claro que não, né? Então, conviver harmonicamente é possível? Sim. Eu, pelo menos, né, como profissional, eu tento ser bastante parceira das áreas e mostrar para eles que a gente não está fazendo para punir, a gente não está fazendo, propondo, né, alguma coisa para punir, para deixar mais difícil, para dar custo. Não, muito pelo contrário. Eu sempre tento mostrar o fim. Falo assim, ó, se você não fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso, que no final vai nos trazer um grande problema. Ou se você não fizer, é pior. Então, eu sempre tento trazer para jogar com a gente. Eu acho que isso está muito na parte como você fala também. Então, a pessoa ela tem que entender seu raciocínio, porque ela talvez ela está num chão de fábrica pensando em produção, ela tem que entregar a produção. E vem um segurança, um meio ambiente, que eles não estão pensando somente em produção, eles estão pensando em produção e meio ambiente e segurança. Então, a partir do momento que você mostra isso para a pessoa, a importância dela estar fazendo aquilo, até mesmo mostrando para ela que isso vai impactar na produção dela e às vezes ela não está vendo, você faz a pessoa jogar com você. Então, assim, eu tento trazer isso muito
meu dia a dia em campo, né? Eu trabalho nessas áreas fazendo muito fiscalização, inspeção ambiental, então eu mostro para o pessoal assim, ó, realmente, você tem sua rotina, você tem seu dia a dia, você com certeza é expert no que você está fazendo, muito mais do que eu. Mas se a gente fizer assim, lá no final você vai ter um ganho ambiental que vai fazer isso, isso e isso, talvez até, né, melhore sua atividade. Então, realmente, eu acho que a cultura, né, de meio ambiente e segurança ainda tem-se esse preconceito de considerar custo, considerar que é um problema, mas eu tenho esperança que isso vai mudar. A gente já vê mudando, né? Principalmente engenheiro ambiental aí, né? Falando da minha área, a gente já vê que realmente já teve uma evolução. Então, nos últimos anos aí vem se formando muitos engenheiros ambientais, empresas, né? Hoje em dia eu posso falar que estou numa grande mineradora, a gente vê áreas, empresas contratadas, empresas terceirizadas, que é obrigatória a presença de pelo menos um técnico de meio ambiente. Antigamente nem se falava nisso, né? Era só, por exemplo, técnico de segurança. Hoje em dia não, a gente já está vindo com esse viés de ter um técnico de meio ambiente para fazer realmente a gestão ambiental daquela empresa. Então, assim, realmente com a cultura ambiental, a cultura de segurança, a gente tem mudado o cenário. Mas ainda assim é matar um leão por dia, é você tentar fazer a pessoa vir junto com você, mostrar para ela a lógica, mostrar para ela que você está aplicando um conceito que no final vai ser ganho para todos, e isso não é fácil, isso realmente você quer uma parte técnica importante, você tem que mostrar a técnica para a pessoa, você tem que convencer a pessoa, e mostrando que realmente no final vai ter um resultado bom para as duas áreas, né, para as três áreas, para todo mundo no final. Então, é um desafio que eu particularmente gosto, e eu sempre tento, como profissional, ser bem parceiro das áreas para eles verem o meio ambiente como uma gerência, uma coordenação, seja o que for, né? Uma equipe de apoio que está lá para tirar dúvida, está lá para apoiar tecnicamente e não para punir. Isso eu acho muito importante. Pegando o gancho, né, nesse assunto que você está falando sobre negociação, convivência harmônica, preconceito e tudo mais, você acredita que o fato de você ser mulher faz alguma diferença nessa convivência dentro da sua área? Bom, a minha área, falando sobre engenharia ambiental especificamente, até que tem muita mulher. A gente até comenta, né, que engenharia ainda é um curso muito masculino, ainda assim é, e eu percebi isso quando eu cheguei na faculdade, em 2015, principalmente nessa parte, né, que são aqueles 2 primeiros anos, né, de faculdade, praticamente, ainda mais que junta turmas, né, então você faz matéria com mecânica, elétrica, computação, controle, produção, então quando você vai juntar na sala que tem 100 pessoas, você olha para o lado, tem 3 mulheres, você fala, meu Deus. Então, assim, ainda assim é um curso muito masculino, a área de mineração, que é a área hoje que eu atuo, ainda é uma área muito masculina também, e claro que com isso a gente tem algumas dificuldades, né, dificuldades de entendimento, dificuldades de realmente as pessoas entenderem o seu papel nessa área, então o preconceito infelizmente ainda tem, quem dera, né, que se a gente pudesse falar que não tem preconceito, não sofre preconceito, não, a gente ainda tem. Eu sempre levo muito para o lado da parte técnica, né, e eu sempre mostro o meu conhecimento, então acho que essa parte, você falando de conhecimento, você está falando uma parte que é um fato, então a pessoa ela está vendo que você está sabendo o que você está falando, então já é diferente, né. Então, ainda assim, mesmo a área de mineração, hoje em dia, está tendo muito programas, muitas coisas para terem mais mulheres na área, porque é um ambiente muito masculinizado, a gente ainda, né, sabe e vê essas dificuldades. De novo, eu tento sempre ser bem parceira de todas as áreas, e com isso eu vejo que eu consigo conquistar meu espaço com muito respeito, e com respeito também das outras áreas. Mas com certeza é um desafio, a gente sabe que é um desafio. Quando você vai olhar hoje de maneira geral, eu fico numa sala que tem 100 pessoas, dessas 100 pessoas, se tiver 20 mulheres é muito. Apesar de hoje, né, ter cada vez mais programas de incentivo para a entrada de mulheres, né, da minha empresa, empresas afins, que a gente percebe essa crescente. Na engenharia também, eu fui na minha antiga faculdade esses dias para trás, e só de olhar assim, o campus eu já percebi que tinha mais mulheres, eu fiquei feliz com isso, eu falei, que bom que tá ocupando esse espaço, né, que bom que a gente realmente está adentrando esse espaço, mas tem engenharias que tem mais mulheres do que
do que homens. A minha, por exemplo, é bem equilibrado. Engenharia de produção também a gente vê um cenário bem parecido. Engenharia de segurança do trabalho também a gente vê bastante mulher. Agora tem algumas engenharias que realmente ainda, né, tem muita presença só masculina, não tem a feminina ainda, né? Mas vão ocupar esses espaços aí que a gente com certeza quer mais mulheres engenheiras trabalhando com a gente, com certeza. É engenheiro de engenharia de controle e automação e de engenharia mecânica, que é o que a gente tem aqui no IFMG Campus Betim, a gente ainda percebe ainda uma discrepância muito grande, assim, mais ou menos 85 contra 15%, mais ou menos, Michele? Estou sendo justo aqui, talvez? Aproximadamente. Acredito que na mecânica é até menos do que Menos na mulher, né? automação, menos mulheres. É verdade. Mas está melhorando. Na época que eu estudei, ou seja, há 16 anos atrás, entre 16 e 20 anos atrás, na minha sala tinha uma menina, assim, na verdade. Então, está melhorando, né? É uma questão de mudança de cultura, e mudança de cultura às vezes requer décadas. Bom, a Brenda já disse que ela atualmente está no setor de mineração. Aliás, até acho que na chamada eu mencionei a respeito disso. Era uma jovem engenheira, né? 25 anos aí. E a gente sabe, Brenda, e a gente conhece inclusive as razões pelas quais isso aconteceu, a pressão aumentou muito no setor de mineração nos últimos anos, né? Isso é muito perceptível, isso é uma coisa assim, do seu dia a dia mesmo, que você fala, olha, houve uma transformação de um cenário a partir de alguns problemas que a gente teve aí graves no passado, de certa forma, recente, e como é que você lida com isso? Não, com certeza, hoje o cenário é muito diferente para a área de mineração, isso independente da empresa. Eu acho que em questão até de cobrança social é muito maior, né, por causa dos acontecimentos passados. Então, por ter uma cobrança social grande, acaba que os órgãos eles se sentem na necessidade realmente de também cobrar mais, de fiscalizar mais de perto, de cobrar outras tecnologias. Então, assim, em todos os segmentos eu acho que está mais auditado, está mais fiscalizável. Então, isso eu vejo com bons olhos. Eu acho que, claro, que é na dor que se aprende. Então, infelizmente, né, a gente precisou de ter uma dor para a gente aprender, mas está tendo aprendizado, isso é importante. É importante a gente frisar que está tendo melhoria. Então, claro que se fosse, né, sem dor, talvez essa melhoria ela demoraria mais tempo. Então, né, teria uma menor fiscalização, alguma coisa assim, e isso demoraria mais tempo. Então, nesse caso, a gente vê até no nosso trabalho dia a dia. Hoje a gente está dentro da mineração e tem pessoas do Ministério Público andando lá mais do que nós como funcionários. Então é bem comum esse cenário. Então você está lá e do nada tem um inspetor, tem uma parte técnica. Nós temos hoje, dentro da mineração, empresas contratadas pelos Ministérios Públicos para fazer investigações, empresas técnicas. Então, que eles vêm e te questionam parte técnica, né? Porque a gente sabe que órgãos públicos, muitas vezes, por ter poucas pessoas, eles não conseguem fiscalizar e inspecionar tanto a parte somente técnica, fica muito na parte burocrática, enfim. Hoje não, depois dessa quebra de paradigma aí, a gente vê um cenário totalmente diferente. Então, a gente tem pessoas questionando o tempo todo, então, realmente, tecnologias vindo, né, por isso. Então, por exemplo, né, para licenciar, a gente está falando de licenciamento, né? Para licenciar hoje uma barragem, não vou falar que é impossível, não, mas qualquer que seja a empresa, qualquer que seja a pessoa que esteja querendo fazer esse licenciamento, a gente sabe que vai ser uma coisa muito mais difícil. Então, com isso, querendo ou não, vieram novas tecnologias, como, por exemplo, não necessitar de barragens e fazer filtragens a seco. Então, isso veio para chegar e está aí cada vez mais, né, utilizando essas tecnologias, já é uma realidade para a gente já utiliza disso, e com tudo que é novo, também vem novos questionamentos, né, novos impactos que você tem que tratar. Então, de maneira geral, né, a mineração aí, nos últimos anos, ela vem sendo cobrada fortemente, e isso tem tem um ponto muito importante de evolução, e de evolução principalmente tecnológica, que eu acho muito positivo. Muito legal. Brenda, vamos agora para uma questão polêmica. Quem for editar aí coloca na tela uma tarde, agora um carimbo. Polêmica. Né? Eu sou doido para perguntar para uma engenheira ou para um engenheiro ambiental, porque a gente vê isso mudando ao longo do tempo, o conceito da questão do clima. E eu, como engenheiro eletricista, tenho as minhas percepções, mas claro que não com a mesma capacidade técnica de avaliação de um engenheiro ambiental. O que a gente vive hoje?
um problema de aquecimento global, mudanças climáticas, crise climática, né? Qual que seria o termo certo? E o que você acredita dentro desse cenário, Brenda? Que eu também, como um curioso, já tentei verificar uma série de dados, até dados da NASA, por exemplo, de correlacionar a elevação da temperatura com as revoluções industriais, para ver se a mesma emissão de carbono está interferindo nisso, né? Só que aí isso é multiparamétrico, né? Por exemplo, se você for olhar, tem o crescimento das populações também. Por exemplo, se aumenta as populações, por exemplo, precisa, dependendo da área que essa população mora, você precisa de mais aquecedores que podem usar fontes que emitem mais CO2 ou não, né? A demanda por energia no mundo fez crescer a quantidade de sistemas de geração, enfim. O assunto é bastante complexo, queria ouvir o seu ponto de vista e aprender um pouco com isso. Não, com certeza, eu acho que esse é um tema que ele nunca vai sair do radar, né? Porque é um tema que muita gente tem interesse e quer saber, igual você comentou também. São múltiplos parâmetros. Então, você pode realmente avaliar sobre vários segmentos. Tem o ciclo natural. Tem o ciclo natural. Tem o ciclo de temperatura associada a crescimento populacional? Tem. Tem associada à agropecuária, que já é um outro negócio, o agronegócio? Tem. Então, assim, são várias visões. Até mesmo em relação ao nome, né? Depende muito do estudioso, de quem está falando. Então, assim, mudanças climáticas, aquecimento global, tudo isso é aceitável, falando, né, do ponto de vista técnico, né? Então, você falar que é aquecimento global, que é mudanças climáticas, vai realmente também até falar um pouco sobre a sua posição sobre isso. Então, que tem uma posição que você vai tomar em relação ao tema, né? É um tema bastante complexo. Acredito, sim, que apesar de ter várias coisas naturais que a gente percebe, que a gente sabe muito bem que a Terra é cíclica, que são vários fenômenos cíclicos, isso a gente não pode tirar, né, da equação. Eu acho que com certeza é uma equação muito extensa, com muitos fatores, e a gente não pode apontar o dedo só para um. Então, assim, eu jamais viraria e falaria, não, é culpa do agronegócio e é culpa realmente de gado, porque tem mais gado do que pessoas, vão parar de comer carne. Não, eu penso mais assim, na maneira como um todo, sabe? Realmente de enxergar várias variáveis. Então, vamos lá, coisas que eu acredito, né? E, de novo, isso aí está muito atrelado ao segmento que você vai ler, ao segmento que você vai querer entender. Eu leio muito sobre isso de diversos autores, uns que, inclusive, não acreditam em aquecimento global. Eu gosto de ler sobre isso, que eu acho legal você ver pontos muito diferentes. Com certeza, você falou uma coisa super É interessante. Eu muito também, legal. quando tem alguma coisa que é polêmica, eu tento ler os dois segmentos políticos, porque infelizmente a política É aparece político. nessa hora Isso também, aí. né? Para Isso a gente aí. entender e tentar tirar uma conclusão. E hoje, além de tudo, mudança climática, além de ser um tema ambiental e social, virou um tema hoje de mercado. Então, assim, por que hoje é um tema de mercado? Hoje a gente está se vendendo crédito de carbono. Como assim? Hoje já é uma realidade muito certa, principalmente na Europa, que vem com essa pegada mais forte, de um país teve o balanço com mais ou menos carbono, ele vai comprar o crédito de outro país. Então, assim, de novo, vem a parte política muito fortemente. Então, eu, como engenheiro ambiental, eu gosto de enxergar as três instâncias, a parte financeira, porque a gente está vendo essa movimentação de crédito, compra e venda de carbono cada vez mais real. Isso está chegando no Brasil. Inclusive, eu estava semana passada num simpósio em Brasília, falando sobre recuperação de áreas degradadas, que é uma área que eu atuo, né, de plantio, compensações florestais, e hoje já tem empresas, grandes empresas, fazendo compensações florestais, pensando em crédito de carbono para compra ou venda. Então, já é uma coisa que a gente pensa que é só lá fora, na Europa, em outros países da Ásia, China. Não, tá chegando no país. Então, assim, eu vejo que é uma coisa claramente política também, tem posicionamentos políticos, interesses ideológicos politicamente para cada país, né? E também a questão social e a questão ambiental. Então, eu nem me atrevo, né, a colocar a culpa em um fator ou outro, até porque eu não acredito nisso. Eu realmente acredito que é uma equação muito extensa de vários fatores que, quando somados, a gente realmente vê aí alguma elevação de temperatura em alguns pontos. A gente vê noticiários, né, falando sobre o mar aumentou já 1 metro
não sei aonde, não sei quantos centímetros, não sei aonde. Então, tem países que estão sendo mais impactados com isso. Aí, claro que por causa de posição geográfica também. Então, só que eu já citei, né? Posição geográfica, política, lado financeiro, econômico, social, percepção das pessoas. Então, percepção muda muito também. Então, você pode estar num lugar que você está falando que a pessoa, ela, ao longo do tempo, ela está falando que lá está ficando mais quente, mas isso pode ser percepção de um indivíduo que não requer isso para a sociedade como um todo. Então, assim, é um tema muito complexo. Hoje a gente vê na área de engenharia ambiental, isso é um tema que está sendo muito trabalhado dentro das empresas, principalmente falando, né, de como fazer projetos para ter o mínimo possível de impacto em mudanças climáticas, em gases de efeito estufa. Então, a gente está nessa pegada, a gente tem grandes projetos, né, principalmente na área mineradora aí, né, de menos consumo de combustível, troca de combustível para um combustível limpo. Então, a gente tem algumas pegadas que a gente já está fazendo realmente para mudar esse cenário. E crédito de carbono, que é o assunto do momento, né, assim como outras siglas aí do nosso meio, mas eu falaria que ESG, que é a sigla que eles para sustentabilidade, né, que em tradução seria social, governança e ambiental, que as empresas hoje em dia têm se tomado essa sigla para eles como o que eu vou fazer nesses 3 âmbitos, como governança, liderança, a parte, né, estratégica da empresa, social e ambiental. Então é essa palavra que está, ESG, essa sigla que está aparecendo muito nas corporações e crédito de carbono ou projetos para realmente a gente conseguir, né, ter menos contribuição a mudanças climáticas. Então é um tema bem polêmico. Se a gente fosse falar só desse tema, que a gente ficaria horas com vários estudiosos, com vários pesquisadores, com os que acreditam que culpam muito agronegócios, que não culpam agronegócio e vão para a temperatura, que vão para o cíclico, que vão para a parte só de temperatura do mar. Então, assim, de grandes profundidades, eles olham parte vulcânica, então tem muito a se conversar, a se pensar, mas é um assunto que com certeza não sai tão cedo das nossas pautas, e principalmente pautas entre países, que é muito Mas importante. você não respondeu a parte da minha pergunta, que é de múltipla escolha. Eu devo usar aquecimento global, mudanças climáticas ou crise climática? Letra A, B ou C? Eu uso mudanças climáticas. Ah, muito bom. Eu também acho Eu mais uso adequado, assim, mudanças climáticas. embora eu seja um leigo. Eu uso mudanças climáticas, mas tem para todos os gostos, depende da área de atuação e da área que você vai se posicionar, né? Tá Mas eu certo. uso mudanças climáticas. E o Como que ela mais, disse, que bicho? já diz sobre o posicionamento, né? Seu posicionamento diante desse assunto polêmico. Eu acredito que um pouco mais radical, né? Eu, mudanças climáticas, uma coisa um pouco mais amena. Isso aí. Eu acho que o termo crise climática, eu acho que ele serve para impactar, né? Para impactar, ou Com seja, certeza, politicamente ele funciona melhor, né? com Mas o que me certeza. parece mais moderado ali é É. exatamente Olhando a parte mudança técnica, climática. né? Mudanças É, climáticas. Eu falaria mudanças climáticas. exatamente. Brenda, você falou sobre energia, né? Que você também, o seu curso tinha essa parte muito forte. Você chegou a citar, se eu não me engano, biomassa, eólica, fotovoltaica. Também entrando nesse conceito, que ainda é quase que a continuidade da polêmica, mas esse eu acho que é um ponto mais pacífico, né? Da gente entender, mais pacífico. Tem energia realmente limpa ou a gente tem energia com menor emissão de CO2? Assim, tem alguma energia falando, essa é limpa mesmo. Se a gente pudesse pegar a matriz energética, usar 100% dessa energia aqui, a gente teria o problema resolvido. Como é que é a sua visão a respeito disso? Então, nesse caso, as pessoas confundem muito energia limpa com energia que não tem impacto, que são coisas diferentes. Energia limpa é realmente uma energia que você está usando uma matriz energética, por exemplo, a solar, a hídrica, que ela é uma energia que seja é uma fonte renovável, então uma fonte que não vai se acabar, que você está utilizando, ele estaria ali, você está utilizando para um fim, uma finalidade. Agora, sem impacto já é diferente. Então, assim, existem energias limpas? Existem. Então, realmente, energia solar, você está pegando a luz solar, transformando por meio de uma placa e
e isso vai se transformar em energia. Então, a transformação desse ciclo é uma energia limpa. Sem impacto, já é uma outra discussão, né? Então, assim, para uma casa, talvez ela é sem impacto. Agora, se você for fazer uma energia para o mundo todo, se fosse, vamos escolher a solar, para o mundo inteiro. Quantas placas você teria que colocar em vários lugares? A gente teria área para isso? A gente teria que desmatar locais para colocar placa? E já é uma outra discussão. Então, assim, energia limpa existe, hidrelétrica é um outro ponto. Energia hidrelétrica, a gente até comentou, né, um pouco. É uma energia limpa também, considerada no país, né, no Brasil, que a gente tem uma abundância hídrica muito grande. É uma energia totalmente viável do ponto de vista financeiro, econômico, enfim, mas também tem seus impactos, igual a gente comentou, né? Para você ter energia hídrica, você vai ter que mudar o curso d'água de lugar, você vai ter que inundar uma região, com essa inundação, você vai ter que, com certeza, vai matar espécies, outras vão afugentar dessa região. Então, a energia limpa existe, com certeza. São energias, inclusive, claro que, né, mais aconselháveis a utilizar. Claro que no futuro isso tende a ser, com certeza, né, o futuro é utilizar essas energias, mas toda energia e toda grande obra a gente sabe que tem impacto. E aí está de novo o papel do engenheiro ambiental, biólogos, pessoas da área ambiental, atuar, né, realmente de forma preventiva, se não tiver como preventiva, mitigatória, para a gente realmente ter o menor impacto possível na criação dessa energia. Você citou também, né, a energia eólica, para colocar, para realmente, né, colocar, instalar essas, como é que chama? Os aerogeradores? Os aerogeradores é uma área muito extensa que você precisa, né? Porque eles são muito grandes. Então você precisa de uma área muito extensa. Essa área vai ter uso, não vai ter, então você vai retirar talvez o uso e ocupação daquele solo, daquela região, que poderia ser para uma outra coisa, para energia. Então, assim, impacto tem, mas elas são energias limpas e com certeza são consideradas o futuro. Dentro das empresas aí, de novo, né? Falando do grande mundo corporativo, né? Tem se escolhido cada vez mais esse tipo de energia. A gente percebe aí, né, uma crescente. Eu vi que vocês conversaram com o engenheiro de Brucutu, né, engenheiro da Vale de Brucutu. Ele falou sobre É minas o Guieiro, né? autônomas. O Guieiro, Isso é. aí. Falaram sobre minas autônomas. E não só falando de mina autônoma, a gente está falando hoje em dia de locomotiva 100% elétrica. Então, que já está numa pegada. Ônibus e caminhões de grande porte elétricos. Então, assim, falando da área da mineração e principalmente da empresa que eu atuo, isso aí já é uma coisa super que já é em pauta. Não se tem a opção de pensar em uma energia que não seja limpa. Muito bem. Quando a gente fala da parte de fotovoltaica, por exemplo, um detalhe que às vezes as pessoas não pensam é que fotovoltaica é limpo para gerar e às vezes você não consegue nem ver o impacto ambiental quando são instalações de pequeno porte, né? Como a Brenda disse, instalando na casa da pessoa ali, colocou no telhado, você não consegue perceber o impacto. Mas depois de 20 a 25 anos, se você for desinstalar esses módulos, que eles têm uma vida útil estimada entre 20 e 25 anos, o descarte desse material também parece ser, né, falando do meu ponto de vista aqui, algo que vai gerar impacto ambiental. Então, se a gente tem um crescimento exponencial das instalações de fotovoltaica no Brasil, que está acontecendo, né, nos últimos 2, 3 anos, daqui a 20 e poucos anos a gente vai ter um impacto ambiental que no day one, né, ou seja, quando instalou, não era percebido. Então, imagino a complexidade que é esse tipo de avaliação, né, da turma da engenharia ambiental. Esse, inclusive, é um assunto polêmico, né? Porque já se fala da ocupação de aterros para descarte desses resíduos. Então, já tem trabalho, já tem pessoas fazendo essas projeções do quanto que se a gente realmente tivesse uma levada muito grande, a gente está vendo que o Brasil está realmente indo muito, né, em direção a essa energia, que eu acho super interessante, super favorável, mas também tem um impacto, que é isso, e aí? Na hora da geração, essas placas a gente simplesmente vai pegar e vai jogar fora, não tem como fazer nada, vamos pensar numa alternativa, numa tecnologia de utilizar essas placas para outra coisa, ou não vai ter como, realmente? Então, já tem essas projeções e estudos sobre isso, sobre realmente a gente super atingir e ter uma superpopulação de placas em aterros sanitários, por exemplo. Bom saber que já existe esse Já tipo de estudo, tem. é muito importante, né? Michele, fala, Michele.
Não, então, agora eu queria saber, mudando de assunto completamente, um pouco mais da Brenda, né, como pessoa. O que que você faz para se distrair nas horas vagas? O que que é seu lazer? Então estamos falando de uma coisa, né, muito boa. Nas horas vagas eu gosto muito de ver stand-up, eu gosto muito de ver série, ver filmes, gosto muito de viajar. Então, sempre que, igual férias, por exemplo, né, sempre que eu posso, eu viajo muito. Todo final de semana, igual eu comentei, né, eu atuo em Itabira ainda, né, desde que eu vim para cá para estudar, eu não saí de Itabira. Então, praticamente todos os finais de semana eu vou para casa dos meus pais, então sou muito ligada à família, né, gosto muito de fazer resenhas com amigos, com família, um churrasquinho, conversar. Quando eu estou sozinha, realmente gosto muito de ver filme, ver stand-up, ir ao teatro, cinema. Então, são coisas que realmente, quando eu tenho um tempinho maior, com certeza eu priorizo viagens, porque eu sou apaixonada com viagens e eu acho que é o melhor jeito da gente conhecer e aprender sobre uma área, sobre pessoas, e eu gosto muito de viajar mesmo. Chegamos no momento do Pergunte ao IFMG. Toca a vinheta. Brenda, pergunte ao FMG, você deve saber, né? Você já demonstrou aí que assistiu pelo menos um dos nossos vídeos, que é com o Guiero, que a gente falou de mina autônoma. Então chegou o momento de você descontar, né? Que é trazer uma pergunta para o IFMG responder. Acontece de perguntas bastante inesperadas, nem sempre a gente tem a resposta pronta. Espero que eu tenha mais sorte no dia de hoje. Não, minha pergunta vai ser uma pergunta simples, né? Que inclusive é uma curiosidade. Como você bem comentou, né? Você tem o curso de mecânica e controle de automação. E eu queria saber se o FMG tem, dentro da grade, da estrutura curricular, alguma matéria que tenha o segmento ambiental, alguma matéria, ou algum curso, palestra, se vocês têm esse envolvimento com a parte ambiental, se vocês propõem algum tipo disso, ou por meio de novo, né, ou de uma matéria, ou de palestra, de alguma coisa para o engajamento dos alunos de diferentes cursos também, né? Muito bem, Brenda. Tive sorte hoje, então. Essa pergunta não está muito difícil de responder. Nos bastidores, a gente até conversa, o Grupo Praticar conversa que o Pergunte ao IFMG deveria chamar, talvez, Pergunte ao IFMG Betim, ou Pergunte ao Praticar somente, né, Michele? Porque quem somos nós para responder por uma instituição que é bem maior? Mas, enfim, eu acho que está entendido qualquer ideia, né? A gente recebeu uma pergunta do nosso entrevistado. Então, vou responder o que nós temos no campus e vou extrapolar um pouquinho falando de um campus do IFMG que não é o campus em que a gente trabalha, mas eu participo também de um curso com o pessoal de lá. Então, começando pelo campus Betim, nos nossos cursos de engenharia, atualmente nós temos a disciplina que é chamada Ecologia e Proteção Ambiental, uma disciplina de 30 horas, que no curso de Engenharia de Controle da Automação, por exemplo, ela está localizada no 8º período. Conto para você aqui, a gente está numa fase aí de atualização dos projetos pedagógicos em atendimento às novas diretrizes nacionais curriculares para os cursos de engenharia, e a gente aproveitou, então, para fazer um pente fino naquilo que precisa ser atualizado, e os professores da área consideraram que a gente precisa de uma atualização dessa nomenclatura. Ecologia e proteção ambiental seria substituído por sustentabilidade e tecnologias ambientais. Eu não sei opinar. O que você acha, Brenda? Melhorou? Eu Ou você tem acho melhor. uma terceira Melhorou. sugestão? Tá bom? Melhorou, porque quando a gente fala de ecologia, o pessoal assemelha muito a parte só de fauna e flora. Então, quando você está falando de sustentabilidade, você está falando de um todo. Você está falando do meio ambiente, parte financeira, parte social e principalmente tecnologias, né? Muitas vezes vocês estão formando engenheiros mecânicos, engenheiros de controle de automação que poderão estar atuando na área ambiental, por exemplo, dentro de uma gerência de meio ambiente. Então, é importante eles terem noção, inclusive, de como eles podem contribuir, né, para esse tema. Então, gostei da mudança. Bom saber que nós estamos, então, no caminho. Agora, eu queria comentar, fora do Campus Betim, eu sei que em Mambuí a gente tem um mestrado em sustentabilidade. Eu participo desse mestrado, uma participação bem pequenininha, dentro da disciplina de energias renováveis do professor Ricardo Carpio. Eu falo da parte de fotovoltaica, então eu participo 1-2 semanas, né? Eu não tenho nenhuma cadeira exclusiva minha de fotovoltaica, já até me convidaram para submeter, mas a época que saiu o edital para eu propor a minha entrada efetiva no mestrado e a proposição de uma disciplina, acabou que deu um período que eu estava voltando de férias e eu não consegui
atender aos requisitos, mas aos requisitos não, ao tempo, né, que eu precisava submeter. Mas a minha participação, embora pequena, eu já fico muito satisfeito de poder interagir com o pessoal de lá. Então, é um mestrado em sustentabilidade, que é legal, é bastante diverso. Normalmente, a gente tem alunos lá que vêm da engenharia ambiental, mas tem muitos que vêm da engenharia civil, da engenharia elétrica, tem gente que vem também, e tem gente de outras áreas, administrador de empresas. Então, é bem interessante. Do integrado, Michele, você consegue me ajudar? Sim, no terceiro ano do ensino médio, que é técnico integrado, né, o ensino médio, o tema de sustentabilidade é abordado, né, e muitas vezes a gente tem a participação desse tema nos projetos integradores, né, nós temos um projeto integrador que é um projeto que integra diversas disciplinas do terceiro ano, como se fosse uma espécie de TCC, né, só que é em grupo, para conclusão dos alunos do técnico em automação industrial, e muitas vezes a gente pede que os projetos sejam acerca do tema de sustentabilidade, né? Então, pensar em como a automação pode auxiliar na sustentabilidade nos processos industriais, e eles constroem protótipos e automatizam esses protótipos pensando nessa questão da sustentabilidade. Fantástico, quero ir conhecer, hein? Tudo bem. Convidadíssima. Está convidada. Você está morando longe, mas a oportunidade, se estiver aqui próximo da gente na época da Semana de Ciência e Tecnologia, queremos uma palestra sua, uma participação mais próxima dos nossos Inclusive, estudantes. na introdução à engenharia, também nas disciplinas de introdução à engenharia, a gente também convida sempre palestrantes, né, para conversar com os estudantes, então seria interessantíssimo ter a sua participação. Vai ser um prazer. Exatamente. E a gente não fala só daquela engenharia, por exemplo, introdução à engenharia de controle e automação. A gente fala também de alguns momentos de outras questões, por exemplo, a responsabilidade social do engenheiro, responsabilidade ambiental, então tem tudo a ver, né? E chegamos então às perguntas rápidas. Bom, estamos aqui com a primeira engenheira, que é de Betim, participando do Prática Conecta. Eu sei que a gente já teve gente de Coimbra, de Minas, não de Portugal. Já teve Itabira, por coincidência, Rafael Átila. Me ajuda aí, Michele. Belo Horizonte, uns 2 Belo ou 3. Horizonte teve alguns, né? E aí esqueci o restante. Mas de Betim eu tenho certeza que é a primeira, a Brenda. Então, nas perguntas rápidas, já comecei com uma brincadeira aqui, com o Rafael Átila, eu fiz perguntas sobre as personalidades de Itabira, né? Ele tinha que escolher entre um e outro. Vamos começar. Brenda, Walter Minhoca ou Danilo Reis e Rafael? Danilo Reis Rafael. Plantar uma árvore ou produzir energia limpa? Plantar uma árvore, porque eu estou nessa área. Muito bem. Escritório ou chão de fábrica? Chão de fábrica. Você chama de campo, né, Brenda? Campo, não é o futebol. Gemba, tá famoso agora falar Gemba. Gemba, Gemba é uma sigla japonesa. Então que é realmente você estar no momento, estar no chão de fábrica, vendo o que está acontecendo e participando do que está acontecendo. Chão de fábrica, com certeza. Tá certo. Turismo ecológico ou uma tradicional viagem para praia? Aí sacaneei, né? Aí sacaneou, porque eu vou escolher praia. Ué, tudo bem, tá certo. Copa do Mundo, Brenda. Estamos em época de Copa do Mundo, estamos gravando isso no dia 6/12. Turismo. Que turismo. Copa do Mundo em casa ou no bar? No bar. Eu gosto. No bar. Eu já sou o tipo de que tem que ser em casa, com poucas pessoas, que é para não atrapalhar o jogo, sabe? Em Minas, Brenda, Galo ou Cruzeiro? Claro que é Cruzeiro. Eu tô até de azul aqui para mostrar. Até a unha azul. Não, essa parte eu não gostei. Agora o Reginaldo ficou nervoso. E um profissional que te inspira e por quê? Essa é difícil. Eu vou falar da área que eu estou, né? Eu saí da faculdade, fui direto fazer estágio, fiquei direto na empresa que eu estou. Então, vou falar de profissionais que eu tive contato realmente. Apesar de ter grandes professores que eu admiro muito e gostaria de atuar, né, próximo a eles, inclusive com mestrado, doutorado, enfim. Eu vou falar realmente da área que eu atuo, na mineração. Então, são 2 profissionais que eu admiro, que chama Raimundo Nonato.
de Itabira, e o Romildo Fracalossi, que ele é uma referência para a minha empresa, principalmente para a área de qualidade do ar. Ele é uma grande referência, então são realmente pessoas que eu me inspiro, que eu pretendo seguir aí. Legal. Manda para esses dois profissionais depois o link do YouTube do Praticar Conecta, episódio 11º, que eles vão ficar felizes pela homenagem. Brenda, agradecemos muito a sua presença. Chegamos ao final. Suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite, espero com certeza conseguir participar da semana aí de vocês, acho que é muito importante isso. Me sinto lisonjeada, né, por ter sido a primeira engenheira aí, primeiramente por ser mulher e segundo por ser de Betim, né, então fiquei muito feliz com o convite, acho muito importante promover isso para os alunos, a gente, como aluno, né, eu lembro muito bem que a gente tem o interesse de saber, e aí, aonde que eu vou atuar, qual que é a área de atuação, será que eu estou na área certa, será que tem uma gama muito grande de escolhas, então eu acho isso muito importante para a gente realmente trazer o conhecimento e trazer, né, igual você comentou, esse link entre a parte técnica, a parte teórica, né, da sala de aula, com a parte já de quem formou, de quem já está atuando. Então, eu fiquei muito feliz com o convite e espero poder participar aí com vocês, né, mais vezes e contribuir sempre que possível. Obrigada. Também queria agradecer sua presença e participação, Brenda, principalmente o pessoal que é estudante de engenharia de controle e automação, que é um curso extremamente horizontal, né? Então, que pode atuar em diversas áreas. Então, fica aí mais uma área para conhecer, né? Para investigar e, de repente, investir, né? Após a formação em especialização, em pós-graduações e atuar nessa área ambiental, que é muito interessante também. Obrigada. É isso aí, muito obrigado também, Michele. Obrigado a todo mundo que nos assiste. Até o próximo Praticar Conecta.